Olá pessoal, vamos à nossa aula de hoje. Hoje iremos começar o conteúdo de trigonometria. Bom, para dar início, eu vou falar sobre um número que é bem famoso, que é o número π. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar no número π. E a questão é, quem é este famoso? Olha só, quero que vocês saibam o seguinte, que o número π ele está relacionado ao comprimento da circunferência, certo? Ao seu comprimento. Então, vamos lá. Suponhamos que você tem uma circunferência e essa circunferência tenha um comprimento C e um raio R, ou seja, um comprimento qualquer e um raio qualquer, certo? Claro que ambos, a gente está falando de números positivos. O que é que vai acontecer? Está aí. Tem essa circunferência, onde tem esse comprimento. Imagina a seguinte situação. Se fosse possível a gente cortar aqui, olha, e esticar isso aqui, olha. Aí aqui seria o comprimento todo dela, ok? Então aqui você tem um raio. Olha, só relembrando, você sabe o seguinte, que esse segmento que começa num ponto da circunferência, passa pelo centro e toca novamente na circunferência, todos já sabem que isso aqui recebe um nome de diâmetro. Então, a gente pode dizer o seguinte, se do centro até a circunferência é um raio, e a gente depois vai ter do centro novamente até a circunferência, então a gente percebe claramente que o diâmetro é igual a 2 raios. Ok? Então, se isso tudo aqui é o diâmetro, daqui até aqui é o raio, daqui até aqui também é outro raio, então o diâmetro é 2 raios. E o que é que ocorre? O que ocorre é o seguinte, gente, é que se eu pegar o comprimento dessa circunferência e dividir pelo diâmetro, que é 2 raios, eu vou encontrar esse número irracional aqui, olha, 3,14159265. E esse número aqui, carinhosamente, foi batizado com o nome de π, que a gente vai considerar que seja 3,14. Ok? Então, perceba, não é um número exato. A gente considera aqui uma equivalência, 3,14. Então, olha, π na verdade é 3,14159265 e assim sucessivamente. Certo? Então, se perguntar a você quem é π, você já sabe que π é 3,14. Ok? Muito bem. Então, sabendo que isso aqui é π, eu tenho que comprimento dividido por 2r é igual a π, certo? O que eu vou fazer? Daqui eu vou deduzir uma formulazinha para calcular o comprimento da circunferência. Então, olha, posso ter aqui o seguinte, c vezes 1, aí, aqui embaixo do π é 1, ou o denominador de π é 1, 1 vezes c, C, 2R vezes π, 2πr ou 2rπ, certo? Quero que vocês saibam que aqui o π é constante, a gente vai considerar igual a 3,14 em muitos casos, e o raio ele pode variar. A unidade do raio vai ser centímetros, metro, milímetro, quilômetros e assim sucessivamente. Então perceba que o comprimento da circunferência depende exclusivamente do comprimento do raio. Quanto maior o raio, maior será a circunferência. π é constante, ok? Muito bem. Então, gente, gravem isso, olha. Uma circunferência, olha, de uma volta completa aqui, olha, de uma volta completa, para se calcular o comprimento, é 2 vezes π vezes o raio. Vamos lembrar disso aqui que daqui a pouco a gente vai precisar dessa informação, certo? Ok. Bom, como exemplo, eu quero calcular o comprimento de uma circunferência, ou o perímetro de uma circunferência, cujo raio mede 5 centímetros. Bom, gente, aí é só substituir naquela formulazinha, certo? Comprimento é igual a 2πr. Nesse caso, π nós sabemos que é 3,14, olha, então vai ficar 2 vezes 3,14 vezes 5, que é o raio. Nesse caso, comprimento é igual, multiplicando isso aqui, gente, vai dar 31,4 centímetros, certo?
Tá aí, pessoal. Não esqueçam, π aproximadamente 3,14, equivalente a 3,14, certo? Vamos lá. Vamos falar agora sobre uma nova unidade que vocês ainda não viram, que é o radiano. E essa unidade de medida, ela vai servir, certo? Tanto para ângulos quanto para arcos de ângulos. Em outras palavras, pedaços de circunferências, partes da circunferência, certo? Então veja só, até hoje vocês ouviram o seguinte: quando você vai medir ângulo, você media lá antes em grau ou em minutos de grau ou em segundos de grau. Agora a gente vai ver uma outra unidade de medida, que é o radiano, que a gente vai chamar de rad, para não escrever essa palavra toda. Ok? Vamos lá. Então, se você tiver um arco, considere que você tem um arco AB qualquer numa circunferência de raio R, tal que seu comprimento seja igual a R, ou seja, o comprimento do arco seja igual ao comprimento do raio. Isso acontecendo é o seguinte: se esse comprimento aqui, olha, do arco for igual ao comprimento do raio, a gente diz o seguinte: nós temos aqui um radiano, certo? O que é um radiano mesmo? É todo arco cujo comprimento é igual ao comprimento do raio, ok? Beleza, então vamos guardar essa informação, certo? Aqui mede um radiano, aqui também um radiano, certo? Arco e ângulo com a mesma medida, 1 para 1. Um radiano, ok? Beleza. Então, dizemos que a medida do arco é um radiano. E a gente percebe aqui também, olha, como eu já falei para vocês, que é um radiano, certo? Então, lembrem-se, arco e ângulos iguais. O que acontece? Você vai ter um radiano, ok? Definições, algumas definições extremamente importantes, certo? Definições extremamente importantes. O que acontece? Vamos lá. Um radiano é um arco cujo comprimento, como eu já falei para vocês, é igual ao do raio. Então, comprimento do arco igual ao do raio, você tem um radiano. Um ângulo AOB mede um radiano se somente se determinar uma circunferência, o centro, O, um arco de um radiano. O que quer dizer isso aqui? É o seguinte: esse ângulo aqui, olha, esse ângulo aqui, certo? Vai ser igual a um radiano se o arco e o raio tiverem a mesma medida. Então, o que vai acontecer aqui? Os três aqui possuem a mesma medida. O arco é um radiano, o raio é um radiano e o ângulo aqui também é um radiano. Então, o que acontece? Perceba, agora nós temos uma nova medida para ângulo. Ângulo também pode ser dado em radiano, certo? Ângulo também pode ser dado em radiano. Então, olha, um ângulo AOB mede um radiano se somente se determina numa circunferência de centro O um arco de um radiano. Então, se esse arco aqui é um radiano, é porque ele é do tamanho do raio, então o ângulo também será um radiano, certo? Guardem essa informação. O raio, um radiano. O arco, um radiano. Então, vamos ter esse comparativo aí, ok? Exemplo. Olha só, gente. Calcule a medida x em radianos. Olha, em radianos. Agora eu vou precisar dessa informação que eu pedi que vocês guardassem. Do arco AMB, da circunferência. Veja bem, você tem aqui essa circunferência. Olha que interessante. Essa circunferência aqui, certo? Essa circunferência aqui, o arco dela mede 7 centímetros e o raio 5 centímetros. Medidas, valores diferentes, certo? Mas perceba que aqui está em centímetros. Eu quero essa medida em radiano. Então, consequentemente, essa medida aqui também. Então, foi o que eu falei para vocês. O raio de um radiano é igual a um arco de um radiano. Não foi isso que eu falei há pouco para vocês? Então, vamos lá. Olha só.
radiano e centímetros, porque eu quero converter em radiano e as medidas foram dadas em centímetros. Eu sei o quê? Eu sei que um radiano corresponde ao quê? A esse raio aqui, ó. Mas esse raio aqui mede quanto? 5 centímetros. Certo? E aí, o que é que vai acontecer? E x, que é esse arco aqui? Esse arco aqui em centímetros mede quanto? Olha, 7. E aí, vamos resolver essa regrinha de 3. Olha, esse vezes esse e esse vezes esse. Então, olha, 5 vezes x, 5x, 1 vezes 7, 7. Então, 5x igual a 7. Ok. O que vai acontecer? 7 dividido por 5. Se eu dividir 7 por 5 aqui, gente, eu vou ter 1,4. Certo? Então, tá aí. Esse arco aqui em radiano mede 1,4. Ok? Tá aí. Muito bem. E a medida da circunferência em radiano? Agora a gente vai, certo, partir daquela mesma ideia e vai chegar para ver o seguinte. Uma circunferência completa, ela mede quanto em radiano, certo? Ok. Primeiro, nós sabemos que a circunferência, ela tem quantos graus? Muito bem. 360, exatamente. Ok? Então vamos lá. Olha só. Sabemos que uma circunferência mede 360 graus. Ok? E a gente viu logo lá no primeiro quadro o seguinte, que para eu calcular o comprimento de uma circunferência, eu usava quem? 2πr. Não foi isso que a gente viu lá no início? Se esqueceu, volta aí o vídeo que você vai ver, certo? Então, 2πr. O que é que vai acontecer aí? Olha, nós sabemos que para eu calcular um comprimento, uma circunferência de 360 graus, isso aqui corresponde a 2πr. Mas eu quero saber, isso aqui, olha, isso aqui, esse comprimento aqui está relacionado a esta circunferência em graus. Em graus. Eu quero saber o quê? Eu quero saber o comprimento agora, certo? De uma circunferência em radiano. Mas aí eu preciso associar isso aqui, certo, gente? Eu preciso associar isso aqui. Então, e o raio vai estar numa certa unidade. Como assim, Jefferson? Uma certa unidade. Ele pode estar em centímetros, ele pode estar em metros, ele pode estar em quilômetros e assim sucessivamente. O que é que a gente vai fazer? Uma regrinha de 3. Lembrar daquela associação que eu falei para vocês. Um radiano corresponde a quem? A um raio, não foi isso? Ok. Então vamos lá. Radiano, unidade, certo? O que acontece? Nós sabemos que um radiano corresponde a quem? A um raio. Ok? Beleza. O que vai acontecer? Nós sabemos o quê? E o comprimento dessa circunferência em radiano é x. Não é isso? E o comprimento dela é em graus. É quanto? 2πr. É isso? Ok. Então, vamos lá. Fazer regrinha de 3. Olha, esse vezes esse e esse vezes esse. Fica como? Olha. X vezes r. xr. 1 vezes 2πr. 2πr. Certo? Vamos lá. Isso aqui vai ser igual a... Quero encontrar x. Então, r está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar 2πr dividido por r. Gente, r com r corta. O que vai acontecer? X é igual a 2π radiano. O que é que isso significa? O que foi que a gente encontrou? A gente acabou de encontrar o seguinte, que uma circunferência de 360 graus em radiano, ela mede 2π. Ou seja, 360 graus em radiano é igual a 2π. É isso. Vocês não vão precisar fazer isso aqui não. O que vocês vão ter que fazer é memorizar. Lembrar que 360 graus corresponde a 2π. E aí, a partir daí, a gente vai converter outros ângulos em graus para radiano. Certo? Então, vamos lá. Então, olha, a medida de uma circunferência é 2π radiano. Ok? E lembrando, aí se eu quisesse calcular o comprimento, dessa circunferência, eu substituo aqui, olha, π por quanto mesmo? Quem é π? Quanto é π? A gente viu lá, quando estava calculando o comprimento, que era 3,14, certo? Então, vamos lá, olha. Como π é 3,14
e aqui, olha, é 2π, então esse comprimento em radiano é 6,28. E a gente viu que um radiano é igual a quem? Um raio, não é isso? Então, o que é que acontece? Uma circunferência de 2π radiano, ela é igual, tem um comprimento de 6,28 raios. Perceba que a gente depende do valor do raio, ok? Então, isso aqui eu fiz só para que vocês pudessem ver o seguinte, que toda vez que eu estiver relacionando comprimento, eu vou substituir π por 3,14, certo? 3,14, ok? Vamos lá. Comprimento de um arco. Gente, vou usar, certo? A mesma ideia que eu fiz há pouco para calcular o comprimento da circunferência, mas eu quero que fique bem claro, vocês só vão utilizar o quê? A formulazinha final, certo? Vocês viram há pouco o quê? Que uma circunferência em radiano é igual a quanto? A 2π. E em grau é igual a quanto? 360, ok? Beleza, vamos lá. Então, comprimento de uma circunferência. Aliás, comprimento de um arco. Eu já falei para vocês que um arco é uma parte da circunferência. Então, olha só. Suponhamos que você tem esse arco aqui, AB. E esse comprimento é L. O que a gente vai fazer aqui? Deduzir uma formulazinha para poder encontrar esse comprimento L. Lembrando o seguinte, que a gente está trabalhando com radiano. Então, o que é que acontece? Esse arco aqui é igual ao raio, né? Então, tá aí, certo? Vamos lá. Comprimento do arco, vocês já sabem quem é, que é o comprimento do arco aqui, L, né, gente? E em radiano. Lembrando que este ângulo aqui, ele deve estar em radiano, ó, alfa, sendo alfa a medida em radianos, certo? Então, vamos lá. Olha só. Comprimento do arco. Suponhamos que uma circunferência completa. Você sabe que uma circunferência completa, certo? Ela, ao você calcular o comprimento, você calcula dessa forma, né? 2πr. Mas em radiano, quanto equivale a circunferência? Já viu o quê? Que é quanto mesmo? 2π, né? O comprimento dela em radiano é 2π, certo? Beleza. Vamos lá. Eu quero saber quem é L, né? E quem é o ângulo que eu estou trabalhando? Esse ângulo alfa aqui, não é isso? Que já está também em radiano. Vou colocar aqui, alfa, certo? Tá aí. Então, olha, o comprimento da circunferência total é 2πr. Nós sabemos que a circunferência em radiano corresponde a 2π. Esse comprimento desse arco aqui é L em radiano, certo? Esse ângulo aqui corresponde a alfa, certo? Regra 3, gente. Gostaria de dizer a vocês que vocês não vão fazer isso aí, vocês vão só usar o resultado final. Então, vamos lá. Vou fazer a regrinha 3 aqui, eu quero encontrar quem é L, esse vezes esse e esse vezes esse. Olha. Então, vai ficar 2πL, aqui, olha, 2π vezes L, e aqui 2π vezes alfa, 2πr vezes alfa, olha, certo? Quero saber quem é L, 2π, está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar como? L é igual a 2πr vezes alfa, que é isso aqui, olha, dividido por quem? Por 2π. Olha, gente, 2π, 2π, corta. Então, o que acontece? Tá aí, ok? L é igual a R. Gente, lembre o seguinte, que o raio é um radiano aí. O raio é um radiano. Então, o que é que vai acontecer aqui? Olha, como nós temos um ângulo central e aqui está em radiano, certo? Então, o que acontece? Esse ângulo central e esse arco aqui, olha, são iguais, olha, certo? Esse ângulo aqui e esse arco são iguais, ok? Em radiano. Então, tá aí. Então, para eu encontrar quem é L, L, que é o comprimento do arco, é igual a alfa vezes R. Tá aí. Ou seja, L é igual ao ângulo vezes o raio. Lembrando que o ângulo tem que estar em radiano, ok? Então, é isso, gente, que vocês vão precisar. Somente o seguinte. O comprimento de um arco qualquer é quem? É o ângulo vezes o raio. Ponto. Ah, isso aqui está em radiano. Aqui é radiano. Então, o que vai acontecer? Está todo mundo aqui em radiano. O que vai acontecer? Esse comprimento aqui e o ângulo serão iguais em radiano. Certo? Se aqui for 5 radiano, o ângulo também será 5 radiano. Certo? Beleza. Por que isso? Porque o raio é um radiano. Vamos lá. Bom, nisso aqui, gente, nós temos o seguinte.
L é o comprimento do arco. Alfa, a medida em radianos, ou seja, o ângulo tem que estar em radiano. E R, a medida do raio da circunferência. Ok? Beleza. Vamos a um exemplo. Olha só. Calcule o comprimento de uma pista circular. Comprimento de uma pista circular de raio 30 metros, como está dizendo aí, que descreve um arco de meia volta. Ele já deu aqui quem é π, olha. Ele deu quem é π. E mais, ele está mandando substituir π por 3,14 aí. Veja, eu quero calcular o comprimento. Nesse caso, como eu quero calcular o comprimento, eu vou substituir π por 3,14. Certo? Ele quer que a gente aplique aquela formulazinha que a gente acabou de ver, olha. Então, olha só. Eu tenho o ângulo, que é de meia volta, olha, metade da circunferência. O ângulo é esse, alfa, olha. Então, alfa é quem? É π, que é a metade de uma circunferência. A gente viu que uma circunferência completa é quem? 2π. A metade é o quê? π. Certo? Beleza. Vamos substituir na fórmula. A gente viu o que nesse instante? A gente viu que L é igual ao ângulo vezes o raio. Então, o que vai acontecer? L é igual. Quem é o ângulo? O ângulo é π, olha. Vezes o raio. Como eu estou calculando o comprimento, então vou substituir π por 3,14. Então, olha, fica 3,14 vezes 30. Nesse caso aqui, multiplicando isso aí, vai ficar 94,20. Ok? Tranquilo, muito tranquilo. Certo, gente? O próximo. Bom, agora vamos para as transformações de unidades. O que é que acontece com essas transformações de unidades? O que a gente vai ver agora, gente, é o seguinte. A gente viu há pouco que um ângulo de 360 graus corresponde a quanto? Quanto mesmo? 2π, não foi isso? Beleza. Então, a gente vai ver que é possível transformar outros ângulos também em radiano, certo? Usando essa ideia. E lembrando o seguinte, 360 equivale a 2π. Quem é a metade de 360? 180. Então, a metade de 360 é 180. Então, a metade de 2π é π. Então, a gente automaticamente já tem aí que 180 vale π. Vamos lá. Então, o que acontece? A gente já viu que para calcular, por exemplo, o comprimento de uma circunferência de 360 graus, certo? A gente já viu o seguinte, a gente já viu que 360 graus é dado por 2π radiano, pois ambas são as medidas de um arco de uma volta completa. Então, consequentemente, π equivale a 180, concorda? Metade de 360 é 180, metade de 2π é π. Então, vamos usar essa ideia aqui, ó, que fica mais tranquilo, olha, certo? Quando a gente for converter. O que a gente vai procurar agora é converter, transformar qualquer ângulo em radiano, ok? Beleza, então lembrando, π corresponde a 180 graus. Sabendo disso, a gente pode transformar, certo? A gente pode converter, certo? O quê? Ângulos que estejam em graus para radiano e ângulos que estejam em radiano para grau. O que é que vocês vão lembrar? É que π vale 180. Jefferson, mas π não vale 3,14. Veja só. Quando eu for relacionar π com o ângulo, eu vou usar que π é igual a 180. Quando eu for relacionar π com comprimento de arco, eu vou usar que π é 3,14. Ok? Então, relacionado a ângulo, π é 180. Relacionando a comprimento de arco, π, você usa 3,14, certo? Beleza. Então, tá aí. Vamos lá. Vamos converter 30 graus em radianos. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai usar uma informação que você já sabe. Qual a informação que você já sabe? Olha só. Grau, radiano. O que é que você sabe? Você sabe que 180 graus corresponde ao quê? A π. E 30 graus corresponde a quem? Não sei. A x radiano. Resolver essa regrinha 3, gente, que vocês já sabem, já resolvemos diversas, olha. Então, vou ser rápido aqui, olha. Vai ficar 180 vezes x e 30 vezes π. 180 passa dividindo, né, gente? Olha, vai ficar 30π sobre 180, não é isso? Você vai fazer o quê? Dividir 180 por 30, olha. Fica como? π sobre 6.
180 dividido por 30, 6. Em cima fica π. Então, 30 graus é π sobre 6 radiano. Então, gente, para vocês converterem graus em radiano, você vai usar essa relação. 180 corresponde a π. E o ângulo que você quer transformar corresponde a quem? A x. E aí vai, certo? Vamos para o próximo. Agora ele quer aí o quê? Ele quer que você escreva isso aqui em graus. Em graus. Então perceba, estou trabalhando com ângulos novamente, olha. Aqui, ó, ângulo. Certo? Então, nesse caso aqui, π vale quanto? 3,14. Certo? Por quê? Porque ele está falando sobre ângulos e quer que a gente converta esses ângulos aqui que está em radiano em quem? Em grau. Não estou falando sobre comprimento. Ok? Então, vamos lá. Sendo π 180, alguns livros resolvem isso aqui usando uma regrinha de 3. Eu não faço usando uma regrinha de 3, não. Eu faço aqui direto, olha. Tá, aqui é 3π, é 3 vezes π. Então, vai ser 3 vezes 180. Fica assim, olha. 3 vezes 180 dividido por 4. E 180 dá para dividir por 4. Então, vai ficar assim, olha. 3 vezes 45. 180 dividido por 4 dá 45. 3 vezes 45, 135. Ok? Tá aí. Então, lembre-se. Para converter graus em radiano, você usa uma regrinha de 3. Para converter radiano em grau, você substitui aqui, ó, o π diretamente, olha, por 180 e já encontra o valor, certo? Vamos pro próximo. Olha só, eu passei essa daqui porque ela é interessante, que ela envolve as duas coisas. Determine o comprimento L do arco AB da figura. E ele deu que π é 3,14. Beleza, vamos lá. Mas o que é que acontece? Olha, nós temos essa figura aqui, ele quer que eu determine esse comprimento. Lembrando que, para eu determinar esse comprimento, esse ângulo tem que estar em radiano. Então, eu tenho que converter isso aqui primeiro para radiano, aí, 80 graus para radiano, para depois calcular o comprimento. Então, como é que a gente converte? Com uma questão no instante. Usar aquela informação lá. Olha só, ângulo em graus, radiano, ok? 180 graus corresponde a quem? A π radiano, não é isso? Quero converter quem? 80, né, gente? Olha, quero converter 80. Então, 80 corresponde a quem? A alfa. Ou a x, ou a z, tanto faz. Você escolhe a letra que você quer usar. Eu estou usando isso aqui porque, como aqui envolve L, a gente viu no instante que L, para calcular, era quem? L é igual a alfa vezes o raio. Então, por isso que eu estou usando aqui alfa, certo? Mas poderia ser outra letra qualquer aqui. Resolvendo isso aqui, gente, vai ficar 180 alfa igual a 80 π. Está aí. 180 vezes alfa, 80 vezes π. 180 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar que alfa é igual a 80 π sobre 180. Preste atenção aqui uma coisa. Olha só. Se eu cortar esse zero com esse, aqui fica 8 e aqui fica 18. Então, aqui dá para dividir por 2, vai ficar 4. Aqui dá para dividir por 2, vai ficar 9. Então, vai ficar assim, ó. Alfa é igual a 4π sobre 9. Beleza, o que foi que eu fiz? Converti esse ângulo para radiano. Isso aqui é radiano, certo? Alfa é igual a 4π sobre 9 radiano. Beleza. O que eu vou fazer agora? Vou calcular o comprimento. Eu já vi que para calcular o comprimento é como, olha. L é igual a alfa vezes o raio. Ou seja, o ângulo vezes o raio. Olha o ângulo, a gente já encontrou aqui, olha. Tá, fica como? L é igual a, quem é alfa? 4π sobre 9. Quem é o raio? O raio foi dado aqui, olha. 5. Certo? Agora sim, como eu vou calcular o comprimento, eu vou usar aqui π é 3,14. Ok? Então, vai ficar assim, ó. L é igual a 4 vezes 3,14 sobre 9, dividido por 5. Gente, o que é que você vai fazer aqui? Multiplique 4 vezes 3,14, depois vezes 5, e divida o resultado por 9. Vai ficar que L é igual a 6,98. Ok? Então, gente, tá aí. Hoje tivemos uma aula breve, porém necessária, para podermos dar continuidade ao assunto de trigonometria, ok? Então, obrigado a todos e até a próxima. Fui!